Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. Nossa convidada de hoje, especialíssima, já queria muito que ela tivesse aqui, consegui fazer o convite, então assim, sintam-se bem honrados de estar na presença de Priscila Bezerra. Obrigado, Priscila, por você ter cedido o seu tempo, estar aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Já vou até passar a palavra para você se apresentar. Eu que agradeço por estar fazendo parte desse processo, desse projeto lindo que vocês têm feito. E é uma honra estar aqui. Que bom, que bom. E no nosso primeiro momento do nosso podcast, a gente quer saber, né, a sua trajetória, quem é a Priscila, né? Como que você caiu, né? Não foi de paraquedas, não foi, os seus processos, né? Para você hoje estar aí na Obra Seca, né? Projeto Consultoria de Impermeabilização. Queria que você dividisse com a nossa audiência, mas também a sua audiência que vai assistir e vai escutar, quem é a Priscila? Muito bem. Eu sou engenheira civil, especialista em impermeabilização, mas vou contar como que eu comecei dentro da engenharia. Uma história um pouco mais antiga, né? É isso aí que nós queremos saber. Eu sempre sonhei em ser engenheira, mas meus pais, muito honestos, muito dedicados, mas eles não tinham condições de pagar a minha faculdade. Então, para eu conseguir entrar no mercado de trabalho, primeiro eu fiz um curso técnico em edificações, que era um curso gratuito, e foi bom até para eu ter certeza se era isso mesmo que eu queria, a área da construção civil, porque ninguém da minha família atuava nessa área. E aí eu fiz um curso técnico em edificações, só que até então eu trabalhava como vendedora. Opa! Era vendedora de roupa em shopping, nada a ver com a nossa área. Mas olha só que interessante, eu sempre quis atuar na área de engenharia, mas não tinha ninguém que me indicasse, e por outro lado também não tinha experiência. E aí eu fui atuando como vendedora até que um certo ponto eu consegui atender um cliente dentro da loja. Tentei de todas as formas quebrar a barreira com esse cliente, tentar conversar com ele, porque venda, seja ela em qual segmento que for, você precisa criar uma conexão com o seu cliente, né? Sem dúvida. Tentei vários caminhos, não consegui, até que eu falei para ele, poxa, tem que estudar, então eu tenho que sair um pouco mais cedo da loja. Aí ele, estudar? Você faz o quê? Eu falei, eu faço curso técnico de edificações. Nossa, que legal, eu tenho uma construtora. Oh. E aí eu falei, poxa, então, será que você não podia me dar uma vaga de estágio? Ele falou, claro, tá aqui meu cartão, me liga na segunda-feira. E aí eu consegui meu primeiro estágio na área dentro da construção civil, porém como estágio em técnico em edificações. Só que era um salário bem baixinho. Tudo tem um começo, Primeiro né, porque Priscila? tudo tem o começo. Primeiro porque era estágio e segundo porque era técnica, né? Estágio em técnica, né? Nem estágio em engenharia. E aí eu ganhava R$ 400, me lembro perfeitamente. Só que só da parcela do carro que eu já tinha comprado era 500. Eita! E aí, o que eu fiz? Aceitei, porque eu queria entrar no mercado de trabalho de qualquer forma, aceitei. E aí eu trabalhava de segunda a sexta-feira como estagiária, à noite eu continuava estudando, e de sábado e domingo eu fui virar garçonete para poder compensar aí o salário. Muito bem, avançando um pouquinho a história, me formei como técnica, depois consegui começar a pagar a faculdade de engenharia, e aí quando eu entrei no meu primeiro trabalho formada como técnica, que foi em 2010, eu entrei numa empresa de impermeabilização. Então, ali Legal. eu já comecei a ter os primeiros contatos com a área de impermeabilização em Empresa de 2010, execução, né? executando. Exato, empresa de execução. E aí eu já estava fazendo faculdade de engenharia, fui só seguindo essa trajetória dentro da impermeabilização. Então, desde quando eu comecei como efetivada, sempre foi com impermeabilização. Aí daí eu consegui pagar a faculdade, continuei na área e acabei fazendo uma pós-graduação em tecnologia da impermeabilização. E esse é um trechinho da história. Não, legal. Agora, o interessante, e aí eu quero adentrar um pouquinho, você foi para uma área que não é muito comum, né, para quem cursa engenharia civil. A impermeabilização é um dos adendos da engenharia civil. E provavelmente o que você via no seu trabalho, você não via na faculdade, né? Sim, E perfeito. aí, Tanto que o meu TCC, você fez um o meu TCC em TCC, impermeabilização?
Sim, fiz sobre impermeabilização, que já estava atuando no mercado há um tempo, né, quando eu concluí a faculdade de engenharia. E foi legal que na apresentação do meu TCC, os professores me faziam perguntas, os professores da graduação, né, me faziam perguntas não como acariação, não para testar o meu conhecimento, e sim para conversar sobre aquilo mesmo. Foi bem legal. Isso é legal porque quando a gente é aluno, a gente sempre é aluno, né? Para quem quer continuar na área, a gente sempre vai ser aluno. Às vezes a gente é professor, às vezes a gente é aluno, às vezes a gente é as duas coisas, né, Priscila? Isso é Sim, normal. Mas é interessante isso que quando a gente tá lá com, sei lá, 20 e poucos anos e tal, a gente meio que enxerga, assim, culturalmente, claro que eu tô generalizando, cada um é um indivíduo, a gente enxerga meio que o professor é uma pessoa distante. E aí, de repente, ele é seu colega. Ele tá ali querendo aprender um assunto que você já tava, não vou dizer ali naquele momento dominando, mas talvez com conceitos que eles não tinham, sim, né? Olha que perfeitamente, coisa. perfeitamente. E a E impermeabilização nos proporciona isso, né? Não foi algo que eu vi na faculdade. Eu, pelo menos na faculdade que fiz, não tive nenhuma aula sobre nenhuma impermeabilização. cadeira, E aí, nada. nada, absolutamente nada. Nem eletiva, aquelas que Absolutamente. você pode escolher, nada. Não tinha nem isso como opção. Meu Não, eu vi Deus. resistência de materiais, vi um pouquinho sobre alguns impermeabilizantes, mas assim, não dá nem para considerar. Entendi. E é interessante que quando a gente, né, o nosso podcast ele não é exatamente de impermeabilização, mas é um dos temas que a gente está sempre em contato. E é interessante que muitos dos problemas, as manifestações patológicas, elas advêm de problemas de falta, falha, né, seja de projeto, execução, mas de impermeabilização, né? Claro que tem questão hidrossanitária, tem outras questões, fachadas e tal. Mas enfim, realmente é um tema que ainda precisa ser mais explorado, né, Priscila? Mas aí Sim, vamos lá, sem aí você estava dúvida. lá, você estava nessa empresa, formou como engenheira, e eu queria saber mais, porque quando eu a conheci, né, e por rede social realmente, muito por conta da pandemia, e aí eu vi que você estava fazendo parte ali já de algumas palestras, e enfim. O que eu percebi é que, bom, você trabalhou na indústria, não é isso? E eu sempre Exato. vi você como uma referência em uma tecnologia específica que é de membrana de poliuretano. Então, muita gente, até para te contextualizar o meu conhecimento baseado em você e o porquê que eu pensei bastante, falei, cara, a Priscila tem que estar no nosso podcast, queremos conhecer a história dela, porque é raro você ter alguém que é especialista em membrana de poliuretano. É um material que ainda está começando, né, vamos dizer, pensando em Brasil, a ser utilizado como sistema de impermeabilização. Queria que você me falasse um pouquinho dessa sua experiência até os dias de hoje em que você tem fala PB obra seca ou é obra seca? PB Obra Seca, projeto e consultoria de impermeabilização, Legal. Queria isso que você mesmo. contasse para a gente um pouquinho disso. Bom, quando eu entrei, então, na impermeabilização, que eu entrei nessa empresa de execução, eles já tinham o hábito de impermeabilizar piscinas com membrana de poliuretano. Então, quando eu comecei a aprender tudo, desde o primeiro dia, dia número 1, sobre impermeabilização, já foi com membrana de poliuretano, isso lá em 2010. E aí eu vi todo o sistema, como era utilizado, eu aprendi dessa forma, né? A gente fazia uma piscina, independente da dimensão dela, em uma semana. Então era algo muito ágil, com pouquíssimas manutenções, com um valor agregado muito grande, porque hoje em dia não tem muita empresa que executa piscinas com membrana, que dirá isso em 2010, né? Sem Então foi dúvida. dessa forma que eu aprendi. E aí eu comecei a ter contato com a fábrica em específico em 2010 como cliente. Então eu tirava algumas dúvidas do sistema, de lote, daí por diante. Saí dessa empresa, fiquei 4 anos trabalhando nessa empresa, saí dela e fui para uma outra empresa aqui em São Paulo também, que tinham outros perfil de cliente. Então essa primeira empresa que eu atuava eram obras de alto padrão, altíssimo padrão. E aí Sim. eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa outra empresa que o segmento já era obras prediais. Então, o perfil de cliente é totalmente diferente. Os sistemas de impermeabilização que são utilizados, dependendo do perfil de obra que você está atuando, também é bem diferente. E aí eu tive um choque de realidade. Porque eu comecei a acompanhar obras sendo executadas, por exemplo, piscina com manta asfáltica. Não estou aqui dizendo que é um sistema que está errado ou
melhor ou pior. Foi só um choque cultural para mim, porque eu executava uma piscina em uma semana, eu passei a executar em um mês, passei a executar em um tempo maior por conta de todos os arremates que você precisa fazer em tubulação, em luminária e daí por diante. Tem os prós e contras, a gente não vai entrar tanto nessa parte técnica, eu acredito, né? A gente pode outro dia falar só sobre isso. Só sobre isso. Mas basicamente foi um choque para mim, e aí eu também quebrei alguns paradigmas que tinha na minha cabeça, aprendi muito mais também, porque eu saí daquela bolha e acabei descobrindo aí um outro universo que eu desconhecia. E aí, por fim, eu trabalhei 5 anos nessa empresa, nessa segunda empresa de execução, e aí eu fui para a fábrica. Então, eu passei de cliente que consumiu o material para fabricante. E aí eu aprofundei mais ainda meu conhecimento na questão química do produto. Aprofundei meu conhecimento no desempenho do material. E aí acho que é por isso que eu acabei ficando um pouco mais completa e mais nichada em membrana de poliuretano, porque eu venho primeiro da execução, sei quais são todos os percalços que a gente acaba correndo quando a gente faz impermeabilização com membrana de poliuretano e também sei quais são os bastidores do material. Então, eu gosto muito desse sistema, não só para piscina, gosto também para laje de cobertura, gosto para terraços, estruturas de tratamento de água, de esgoto, enfim. Porém, sei também das suas limitações, né? Então, acabo tendo uma opinião bem formada sobre esse sistema, porque eu estive aí nos dois segmentos. Teve dos dois lados, e aí, né? Exato. E aí, mais recentemente, eu abri a minha empresa, que é a PB Obra Seca, e sempre que eu posso, eu especifico membrana de poliuretano, porque eu conheço, como eu falei, os seus benefícios. Porém, eu não sou mais vinculada a nenhuma fábrica, não sou vinculada a nenhuma empresa de execução, eu sou uma consultora. E como consultora técnica, eu tenho que oferecer para o cliente a solução que melhor se adequa à característica da obra, ao cronograma, ao investimento, à região, né? Então, isso é muito importante. Eu faço projetos para o Brasil todo. Então, é muito importante a gente se atentar ao clima do local, à mão de obra disponível no local. Então, hoje, embora eu continue gostando muito do sistema, em alguns casos específicos eu acabo não utilizando por conta dessas particularidades. E eu considero que você é uma profissional diferenciada e vou te explicar por quê. Não é só um elogio, não. Não, isso é um elogio, mas não é só um elogio. Porque a sua história, ela quando a gente pega a sua experiência, né, pelo que você está nos contando, você teve o contato contrário em relação ao mercado, em relação a esse sistema. Você conheceu primeiro a membrana para depois vir a ter contato com o sistema que a gente vai dizer aqui, que é o tradicional, sistemas de mantas asfálticas, né? Então, quando você tem esse choque de realidade, a gente hoje, no mercado de impermeabilização, o choque é o contrário. O pessoal trabalha com manta e se assusta, se choca ao trabalhar com as membranas, né? Principalmente as de poliuretano. Então, eu acho interessante que a sua experiência ela é tão válida, exatamente porque você... É o contrário, cara. Você teve uma visão totalmente inversa do que as pessoas têm, né? Então, você conseguiu, talvez, formar uma opinião diferente. Eu acho isso espetacular. E isso precisa ser dividido e compartilhado com as pessoas, né, que estão aí no mercado. E, o mais importante, trabalhou com execução, né? E você viveu isso na prática e, com certeza, a botina suja facilita muito aí na parte de consultoria, né? Acho que isso é... Estou errado? Como é que você acha? Não, é perfeito. Eu gostaria de fazer 2 comentários. O primeiro, que foi a primeira quebra de paradigma que eu tive, que foi, quando eu trabalhava executando obra com poliuretano, eu ouvia muito, não é qualquer um que pode impermeabilizar com membrana, não é qualquer aplicador que tem capacidade de utilizar esse sistema. É uma verdade. Porém, quando eu fui para essa segunda experiência, que aí já utilizava outros sistemas, eu vi muitos erros de execução também com a manta asfáltica. Então, hoje, eu posso dizer com propriedade que não é qualquer um que pode fazer impermeabilização, Ponto. independente do sistema. Até hoje, eu me deparo, e muitos profissionais que estão atuantes aí no mercado não me deixam mentir, a gente se depara com erro de execução com qualquer sistema de impermeabilização. Então, a mão de obra da impermeabilização precisa ser capacitada e habilitada para os sistemas. Esse era o primeiro comentário. Perfeito. E o segundo
O segundo é que agora, como consultora, eu consigo me sentir um pouco mais segura de colocar no papel uma solução que eu sei que é execuível, que a gente consegue reproduzir aquela solução na obra. Porque o problema do projeto de impermeabilização é que o papel aceita tudo. Perfeito. Então, essa experiência de obra me deixa com segurança de falar, olha, aqui o que precisa ser feito é tal. E isso é muito latente, porque eu já vi como executora, na época que eu executava, por exemplo, vou dar um exemplo bem específico. Imagina que você vai impermeabilizar uma piscina e que essa piscina tem uma borda infinita, tem uma calha, né? A água cai nessa calha e retorna para a piscina e fica nesse processo. Um caso que eu peguei, a piscina tinha, com essa calha, 30 centímetros de largura. E no projeto de impermeabilização estava dizendo que teria que impermeabilizar com manta asfáltica, proteção mecânica e assentamento do revestimento. Não tinha espaço físico para fazer isso. Não tem nem como fazer. Não tem nem como. No projeto tinha dado certo. Sobrava um espacinho, mas fisicamente, na hora de executar, não. Então, essa vivência me possibilita hoje olhar para o papel e não enxergar só um papel, enxergar algo que, na obra, eu sei quais serão as dificuldades que existirão. Só uma observação também, que eu não sei tudo, tá? Eu estou sempre nesse processo de aprendizagem, estou sempre aberta a aprender novas tecnologias. Todos estamos. É importante falar também, né? Todos estamos. Uma dúvida que ficou aqui, quando você trabalhou na indústria, você falou que aprendeu química, você foi gerente de produto? Não, eu fui gerente comercial. Então olha as vendas aí, ó. Vendas é importantíssimo em qualquer posição que você estiver, mesmo você sendo proprietário de uma empresa, mesmo você sendo da área técnica, a gente se vende a todo instante. Essa experiência de vendas que eu trouxe de roupa... Mas é isso, eu ia concluir isso. Ela é muito importante hoje para a atuação, inclusive agora como profissional consultor é importante. Mas eu atuava na área comercial, porém, eu tive um chefe que me ensinou muita coisa, gostaria até depois de comentar um pouco sobre isso. E uma das coisas que ele me ensinou você é vendedora, mas você precisa entender mais sobre o produto que você está vendendo do que o seu cliente. Então, em hipótese alguma, você pode chegar num cliente, ele te fazer uma pergunta e você não saber a resposta. Eu não aceito isso. Então, estude a ficha técnica. Tá com dúvida? Liga para o químico, pergunta para ele. Então, eu sempre tive essa cobrança que foi muito boa, que eu fui obrigada a entender profundamente, inclusive, as questões químicas do material. Perfeito. Não, espetacular. Eu ia fazer essa conclusão, né, nessa questão da vendas, né? Acho que você já falou de forma brilhante, porque é isso, a gente é o que a gente vive e o que viveu, né? Então a gente é isso, você é o que você vive, são suas experiências que você traz e elas precisam se conectar para você ser o profissional que você é hoje, né? Então eu achei espetacular você linkar isso, né, com a experiência na área de vendas e pensar que tudo isso está tão bem linkado, né? Um cartão de visitas que você recebe, e você liga e você vai e hoje está aí você empreendendo, né? Trabalhando como consultora, porque também, né, não é só a parte técnica, agora a empresa é sua, né, Priscila? Agora tem essa outra seara. E antes da gente falar um pouquinho dos causos de obra, que o pessoal adora causos, tá? Então, como é prosa, né, e prosa é bem mineira, a gente fala não é de caso, não, e nem de case, né? Cases, não, é causos. A gente fala de causos. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão, né, você é uma mulher na engenharia, eu queria que você falasse rapidamente das suas experiências, desde 2010, né, nós estamos em 2023, como que você vê isso na época, como que você vê isso hoje, como é que você lidou e lida com isso, como que é isso para você? Olha, eu digo que a gente tem, com todo respeito aqui aos homens presentes, mas a gente tem que se esforçar sempre para ser melhor. Quando eu falo melhor, não é no sentido pejorativo, nem nada. A gente tem que se esforçar mais, a gente tem que entregar mais do que os homens. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. E, às vezes, mesmo entregando isso, a gente ganha menos. Eu sei. Infelizmente, ainda é uma realidade. Porém, isso não pode ser uma barreira para nós mulheres nos pararmos ou eventualmente desistir, porque
a gente está conquistando o nosso lugar no espaço, acredito. Eu estive recentemente com a Maria Amélia, eu não sei se você conhece, acredito que sim. Ela é maravilhosa, ela quase que desenvolveu a impermeabilização no Brasil, engenheira, veio do ITA, e foi uma inspiração muito forte conversar com ela, porque uma das perguntas que eu fiz para ela foi: eu tenho filho, tenho 2 filhos, sou casada, e eu perguntei para ela, falei: Maria Amélia, como é que você lidou com o machismo? Como que você lidou com o fato de ser mãe e trabalhar? Como é que foi isso? Eu queria ter essa inspiração vindo da história dela, né? E ela contou alguns casos que ela sofreu também referente ao machismo, porém ela falou uma coisa que me marcou e eu vou levar isso para sempre. Ela falou: eu sempre fui muito respeitada, tirando esses casos pontuais, né? Porque eu sempre fui mais técnica do que qualquer diferença de sexo ou qualquer outro requisito, né? E o fato dela ser técnica quebrava essa barreira. E eu percebo isso também no mercado. A gente tem posturas e posturas. E aí o que eu tenho adotado na minha carreira é, quando eu estou numa reunião, quando eu estou no debate, quando eu estou apresentando algum projeto, quando eu estou na obra, eu tento ser o mais técnica possível, menos extrovertida possível, eu tento conter um pouco a minha característica, que se você toma um café comigo, você percebe, justamente para não dar nenhum tipo de liberdade, não dar nenhum tipo de abertura para nenhum comentário. Então, a gente está ali quase com... Eu falo por mim, eu estou ali quase com uma personagem séria para poder ter esse reconhecimento. E quando a Maria Amélia falou isso, eu falei: está exatamente em concordância com o que eu imaginei, que é você se posicionar como uma profissional. Entendi. Entendi, não. Primeiro eu vou te agradecer aqui. Esse é um agradecimento que não tá longe de acabar o podcast, mas, né, de dar o crédito para Maria Amélia, né, que é uma hiper referência do nosso mercado, né, de engenharia. Não vou nem segmentar, né? Acho não, eu tenho certeza que é uma das pessoas que mais contribui, né, com o nosso mercado. Então, assim, espetacular o seu crédito. Eu te agradeço e, assim, acho que você conseguiu trazer um pouco, né? Eu, assim, pouco que eu já te conheci, já vi que você é uma pessoa hiper extrovertida, alegre, brincalhona, já deu para perceber isso. E aí você está contando justamente que você precisa criar um personagem para lidar com esse tema. Então, ainda é um tema delicado, pelo visto, né? Não sei, você acha que isso vem melhorando? Não? O que você pensa? Posso contar um caos? Opa, já vamos entrar nos causos, já começa no caos. Já começa no caos, é um pouquinho polêmico, mas eu acho interessante dividir. Quando eu ainda estava na fábrica, eu já estava num processo de querer empreender, de querer crescer, querer aprender mais. E aí eu recebi uma ligação de um fabricante X falando: Priscila, gostaria de marcar uma entrevista com você. A gente abriu uma vaga recentemente na fábrica, tem muito o seu perfil, a gente pode se encontrar? Falei: com certeza. Falei para o meu marido: estou muito feliz, é a fábrica tal, sempre quis trabalhar lá, que não sei o que lá. Marquei esse encontro. Meu marido, por ser muito parceiro, ele foi comigo, ele me levou até o local. Foi um shopping, e aí ele me deixou no shopping e foi dar uma volta, né? E eu acabei indo tomar um café junto com esse entrevistador. Quando chegou nessa entrevista, ele começou a me perguntar: e você é casada? Sim, sou casada, tenho 2 filhos. Ah, legal. Você gosta de viajar? Aí eu já percebi que as perguntas, elas não estavam sendo direcionadas para o meu perfil profissional, e sim para o âmbito pessoal. Eu comecei a ficar incomodada e falei: e sobre a vaga? Quais serão os desafios que eu vou enfrentar na vaga? Qual região que eu vou atender? Comecei a entrar no assunto que a gente estava programado para conversar. Ah, não, depois a gente vê essas informações sobre a vaga, você já passou. E aí eu fiquei muito chateada, fiquei muito frustrada. Acabei encerrando ali a nossa entrevista, né? Me encontrei com meu marido, que estava vendo a situação, contei para ele, ele falou: eu percebi que tinha alguma coisa de estranho. Fiquei muito mal, passou um tempo, eu fui atrás para ter um feedback sobre essa vaga não existia. Fiquei muito, muito, muito mal, isso foi um dos gatilhos que eu tive
para empreender, que eu falei, se eu não tenho a oportunidade no mercado, eu vou criar a minha. E aí eu Legal. já com a minha empresa tocando, ela já me trazendo resultado, eu recebi uma ligação do chefe dessa pessoa que me entrevistou, falando, Priscila, queria saber como que você está, se você tem interesse em trabalhar com a gente. Aquela ligação, para mim, foi muito reveladora, porque eu falei, olha, eu fiz um processo com vocês há pouco tempo e não tive mais nenhum retorno. Ele, processo? Sim, eu fiz uma entrevista sobre uma vaga em aberto. Ele falou, olha, essa vaga não existia ainda e essa entrevista não existiu aqui dentro. E aí eu pensei, se fosse um homem, será que teria essa abordagem? De usar uma possível vaga de trabalho para marcar um encontro, que na verdade foi um encontro? Será que isso aconteceria com um homem? Então, isso não tem muito tempo, não tem um ano isso. Então, eu acredito que, mesmo a gente criando um personagem para ser reconhecida como profissional e não como mulher, infelizmente, a gente ainda está sujeita a esse tipo de postura. Ai. Mas isso é individual, né, de cada profissional, não posso generalizar. Não é isso. Acho que você tocou na ferida exatamente. É da pessoa, não dá para dizer que é o mercado totalmente, mas realmente a gente percebe que é uma cultura que não é de agora, não é da engenharia, não é da sociedade, né? Eu perguntei mais porque a engenharia sempre foi um local onde mais homens do que mulheres trabalhavam, e hoje, quando eu vejo uma pessoa como você, e aí eu faço, né, conversei com a Maressa recentemente também, a gente gravou, e fico feliz demais de ver pessoas, né, empreendendo, primeiro ponto, e na nossa área, né, impermeabilização, que é uma área tão desvalorizada, que é outro tema, e mulheres, isso é espetacular, reconhecidas, né, você sabe, eu tenho certeza que você tem noção do quanto você já é reconhecida, eu sei que você vai buscar mais e trabalhar para isso e tal, mas é realmente espetacular. Então, bacana, muito bacana mesmo. E agora eu quero contar causo, né? Agora vamos contar outro causo, né? Vamos contar mais causo. O pessoal gosta, a nossa audiência, eu tenho certeza que a sua audiência que, né, você vai compartilhar com sua rede de relacionamentos, ela vai querer saber causos de obra, de situações, eu tenho certeza que você tem, seja de lições aprendidas, ou sucesso, ou até engraçadas, né? Fica à vontade para contar uma ou duas aí pra gente. Muito bem, antes de eu contar o segundo caso, eu gostaria de parabenizar você, especificamente, por entender que nós mulheres, dentro do mercado da construção civil, ou de qualquer outro que é predominantemente machista, que a gente sofre. Parabéns, de verdade, não são todos os homens que conseguem enxergar isso. E aí eu faço um relato, por exemplo, do meu marido, que depois que ele começou a vivenciar algumas coisas que ocorrem, ele falou, nossa, a mulher sofre demais, né? Eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira feminista, não é isso não, é só parabenizar você por não sentir na pele, mas entender que isso é uma dor. Então, parabéns, viu? Que isso. Vamos lá, vamos para os causos. Vamos para os causos. Eu comentei que eu aprendi muito nesse momento que eu trabalhei na fábrica. Aprendi muito sobre química de produtos, aprendi muito sobre vendas, aprendi sobre uma série de coisas, mas o mais latente que eu trago dessa vivência foi ética profissional. Nós estamos num mercado, não vou falar só de impermeabilização, não. O capitalismo, de forma geral, ele sempre preza pelo lucro, ele sempre preza pelo dinheiro em si, né? Coloca o dinheiro em primeiro lugar. Nessa experiência que eu tive, não foi um caso em específico, foi ao longo desses anos que eu trabalhei. Eu percebi que, muitas vezes, a questão ética, ela precisa ser mais importante do que a questão comercial. Eu tive vários exemplos disso. E aprendi muito. E isso foi muito importante agora, como projetista e consultora, porque você deve saber disso, mas as projetistas, elas são muito assediadas, os projetistas também, assediada no sentido de especificar um fabricante para ganhar algo em troca. Então, infelizmente, isso acontece no mercado, né? E eu não posso me deixar levar por esse tipo de abordagem, porque a minha especificação, ela tem que ser técnica, tem que ser para resolver um problema de um cliente. Ele já está me pagando para eu falar para ele o que é que ele tem que usar.
Eu não preciso ganhar 2 vezes com isso. Só que eu não sabia dessa abordagem tão forte, e essa experiência que eu tive com esse meu mentor, que foi meu ex-chefe, de ter a ética tão enraizada, me ensinou que é assim que eu tenho que levar a minha vida profissional para o resto da vida. É com Legal. essa ética enraizada dentro de mim. Porque mesmo que a gente acabe ganhando menos, a gente acaba tendo constância e sendo respeitada no mercado. Então, essa foi a melhor lição que eu trago da minha história profissional, que é ética em primeiro lugar. Legal. É isso que você está falando. Inclusive por você ter trabalhado em uma indústria específica, né? Porque eu sei muito bem disso. Né, muitas pessoas linkam Priscila da indústria e o nome da indústria. E, obviamente, né, não vou dizer os clientes, porque os clientes são leigos, a maioria deles são leigos, por mais que eles conheçam marca A, B ou C, eles estão interessados em resolver o problema deles. O cliente ele quer a piscina dele funcionando, ele quer o prédio em operação, sem pós-obra, é isso. Mas o mercado conversa, né? E isso é que fica latente. Então, a gente tem que ser muito reto, né? Nessa questão, exatamente porque é o nosso nome. Você falou aí, citou a questão do seu ex-chefe, eu vou até citar meu pai, que é o homenageado da prosa, do Mestre Gui, ele sempre falava, filho, o seu nome vale mais que tudo. Você cuida do seu nome. Cuida do seu nome. Então, acho que é mais ou menos por aí, né, Priscila? Exatamente. Só que aí o que acontece? Eu fui criada para ser funcionária. Então, meus pais, como vêm de origem humilde, eles sempre falaram: estuda para ter um bom emprego, para você conseguir um bom emprego. Na faculdade seja um bom engenheiro, seja um bom técnico para você poder trabalhar numa boa empresa. Então, eu fui programada mentalmente para ser funcionária. Eu fui funcionária toda a minha vida. Eu estou empreendedora, vai fazer 1 ano. Então, pela primeira vez na minha vida, eu começo a trabalhar com uns 12 anos de idade. Pela primeira vez na minha vida, eu não tive salário. Eu tinha conta, eu tenho contas, mas não tinha previsão de entrada. E aí, você sabe que a ética é importante. Você sabe que seu nome é importante. Porém, você começa a receber abordagens que vai te garantir uma entrada financeira, você fala, caramba, será que eu devo? Será que eu não devo? E foi muito importante eu ter tido esse ensinamento. Legal. Muito importante para eu não me corromper. Eu falar, não tem problema. Se precisar ficar com a conta negativa, eu vou ficar com a conta negativa, mas eu não vou aceitar isso. Eu estou começando, eu preciso deixar muito bem claro para o mercado que a minha postura é ética, minha postura é técnica, não vou me vender. Eu vou conquistar o que eu preciso, o que eu quero, Legal. não desta forma. Então foi muito importante ter essa fundação na minha cabeça para quando chegar a oportunidade eu não me corromper. A gente vai até passar para o próximo momento e acho que você já deu uma bela de uma dica de quem são seus mentores, né? E já vi que o ex-chefe, pelo visto, ele cravou aí uma pedra, né, que ficou bem, né, na sua trajetória para que você consiga manter essa questão da ética, né? Queria que você contasse para a gente quem são seus mentores, mentoras, ou as referências, né? Quem são as pessoas que fizeram da Priscila a Priscila que ela é hoje. A lista é grande, hein? Ixi, fica à vontade. Em primeiro lugar, sim, meu ex-chefe é um dos meus mentores. Inclusive, eu estou com um projeto novo, projeto de uma nova unidade de negócio. E ele foi a primeira pessoa que eu marquei uma reunião para perguntar o que ele achava disso. Porque como ele tem muita experiência, é uma pessoa muito visionária, eu queria saber o que é que ele achava, justamente para me dizer se eu estou no caminho certo, se eu não estou. E ele achou incrível, inclusive, a ideia e me deu algumas dicas. Então, meu primeiro mentor é o meu ex-chefe. Desculpa, mas esse é super mentor, hein? Super mentor. Legal. Super mentor. É o Sr. Christian, muito... Eu ia te pedir isso agora, o nome dele. O Sr. Christian. Eu enxergo ele como uma figura paterna, quase. Legal. De tão referência que ele é para mim. Legal. E aí eu tenho outros mentores... vou mencionar o nome de todos, e esses outros mentores, eles são de diferentes esferas da minha vida. Beleza. Então, começando pelo meu marido também é um grande mentor, por quê?
eu sou uma entusiasta, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, você vai me falar de um projeto, eu vou achar incrível e vou querer participar. E aí eu vou conversar, de repente, com uma outra pessoa, também vou querer participar. E aí meu marido fica viajando, porque ele trabalha boa parte do tempo viajando. Quando ele volta para casa, eu estou um pouco perdida. Que eu me comprometi com tantos projetos que eu sozinha não vou dar conta, mesmo se eu não dormisse durante uma semana. Aí ele me coloca com os pés no chão, ele me coloca com os pés no chão e fala: olha, esse aqui é legal você seguir, esse não, esse não. Então, agradecimento aqui ao meu marido que me coloca os pés no chão, mas sem cortar as minhas asas. Isso é importante também, né? Legal, boa. Belo aí, complemento. Como é que é o nome dele? Rodolfo. Rodolfo. Legal. E aí eu tenho crédito para a pessoa, né? Crédito para as pessoas. E aí eu tenho mentores dentro da área técnica da impermeabilização. Então, sempre que eu tenho dúvida, sempre que eu estou me sentindo um pouco insegura ou que eu não conheço uma tecnologia, que eu quero saber uma opinião de alguém que executa, aí eu procuro o Amadeu, grande mentor, sempre esclarece as minhas dúvidas, e também procuro o José Granato. Então, são 2 mentores que eu tenho na área técnica. E eu quero fazer o meu agradecimento aqui também, oficial, por toda a ajuda que eles sempre me dão. E aí eu tenho outras mentoras, mulheres, que eu também vou mencionar o nome, que é a Suzane. Além da Maria Amélia, né? Além da Maria Amélia, que ela é a mentora Amor. Legal. Além da Maria Amélia, eu tenho a Suzane, que é lá do Ceará. Suzane Ascioli. Antes de eu decidir empreender de fato, né? Eu fiz todo um plano de negócios, estudei o mercado, meu marido me ajudou a fazer isso porque eu não tenho competência. Mas eu fiz toda uma análise, porque eu estava largando o fixo para empreender, então tinha muitos receios, nunca tinha empreendido. Como eu falei, a minha mentalidade foi programada para ser funcionária. De repente você fala, eu vou me jogar, eu vou largar esse fixo que era com um dos meus mentores, que eu tenho um carinho muito grande também. Tem a questão emocional de você sair dessa posição, né? Então, eu ligava para algumas pessoas que já estão com um degrau mais avançado que o meu, para saber delas se eu estava no caminho certo, se eu deveria fazer isso. Então, quem que eu ligava? Eu ligava para a Suzane, lá do Ceará, eu ligava para a Kátia, grande amiga lá do Sul, e eu ligava para a Camila, do Rio de Janeiro. Camila Grainho, é isso? Camila Grainho. Então, eu quero fazer aqui também um agradecimento a essas 3 mentoras. Espetacular. Que já está... Estou bem assessorada, não estou não? Que isso. Que equipe. Que equipe. E aí, além dessas mentoras que eu tenho, desses mentores, né? Profissional, pessoal, técnico, empreendedorismo, atualmente eu ganhei uma mentora, não sei se ela está sabendo. Nossa. Mas eu ganhei uma mentora espiritual, que é a Kelly Ramos. Gostaria de agradecer aqui também a Kelly. Legal. Porque, olha só, Luiz, não é muito a ver com o nosso tema, mas é importante que o ser humano ele é um conjunto de coisas, né? E aí eu me vi mãe, casada, formada numa profissão que eu sempre quis, empresária e vazia. Olha só que interessante. Eu me vi que falei, caramba, eu tenho muito ainda que conquistar, eu tenho muito ainda que desbravar, mas o que é esse vazio que está aqui dentro de mim? O que é isso que eu estou indo em busca e não estou achando? E aí, por um pedido que eu realmente pedi, eu me afastei bastante de Deus nos últimos tempos, por uma série de motivos. Eu pedi, Deus, eu quero me aproximar de você, mas eu não sabia como. Eu tenho um certo preconceito com igreja, e aí a gente pode também outro dia conversar sobre isso. Mas isso acaba me afastando. Eu pedi, eu quero me aproximar de Deus, mas sem ter que ir para uma igreja. Eu quero sentir Ele dentro de mim, sem eu precisar ir para uma igreja. E aí apareceu a Kelly, em atendimento aos meus pedidos, e ela tem me ajudado nesse processo de aproximação de Deus, e eu já estou conseguindo. Então, eu tenho toda essa equipe aí de mentores. Uau! Não, a fé, sem dúvida, ela move, né? Literalmente. E é isso. Não é o tema, claro que não, mas ele é importante porque ele faz parte de você e hoje nós estamos falando da Priscila. E se isso é importante para você, é importante para a prosa. Mas é verdade, né? Religião
e espiritualismo, né? Então, espiritualismo abrange as religiões. Então, nós estamos falando de guia espiritual, mentoria espiritual. E isso, você pode buscar isso dentro de uma religião, sem dúvida alguma. Ou não. Ou não. Exatamente. Eu tenho essa trava com religião, sabe? Eu quero me aproximar de Deus. Não sei se algum dia eu vou mudar de ideia. Eu tenho essa característica. A minha verdade é a minha verdade hoje. Eu não tenho problema nenhum de mudar de ideia. Estamos Mas em evolução, hoje né, Priscila? eu não gostaria. Hã? Estamos em evolução. Exato, sempre em evolução. Mas hoje eu não gostaria de me vincular a uma religião específica. Eu quero me vincular a Deus. Só que aí, o caminho que eu encontrei aí, por enquanto, foi através dessa minha mentora espiritual. Gostei. O caminho que eu encontrei, né? Então, acho que ficou bem claro aí nesses detalhes. Bacana, acho que a lista foi boa. A equipe é boa, viu? A equipe é boa. E eu falo brincando equipe, porque quando a gente vai falar dos nossos mentores, as nossas referências, não necessariamente mentor que a gente teve próximo, que nos guiou ali presencialmente ou através ali de orientações, né, específicas, mas muitas vezes a gente tem algumas referências também, e querendo ou não, é uma equipe que você tem para você. Muitos nem sabem, igual você falou, tem gente que eu acho que nem sabe, mas para você é importante. Então é a sua equipe, é para onde você corre quando você precisa, e é claro, vão sempre aparecer novas pessoas, né, principalmente. E Priscila, querendo ou não, tudo são pessoas, né? Tudo é pessoa, né? A gente fala de produto, fala de norma, fala de engenharia, mas tudo é feito por pessoas, então não adianta, né? Por isso que a gente pede para que as pessoas contem quem são seus mentores, né? Gostei bastante da sua equipe, viu? Legal. Obrigada. Passa rápido, tá quase chegando ao final, e a gente vai agora para o nosso último momento. A Dalminas, que é a empresa que realiza a prosa do Mestre Gui, ela tem um tagline, né, um slogan, que é tranquilidade que dura. E eu queria perguntar para você, na sua vida pessoal, profissional, quando você escuta tranquilidade que dura, né? Não para Dalminas, para você. O que você pensa? Em uma palavra, duas palavras, o que passa pela sua cabeça, Priscila? Constância. Passa pela minha cabeça constância. Então, quando eu comentei que eu sou uma pessoa entusiasmada, empolgada, otimista, muitas vezes isso acaba me prejudicando, acaba me deixando ansiosa, querendo abraçar o mundo de uma vez só. E eu não tenho capacidade disso. E aí, quando eu me deparo ou converso com os meus mentores e percebo que eu estou indo acelerada demais, eu tento buscar essa tranquilidade, tento buscar essa serenidade, porque eu quero que dure, eu quero que isso se perdure. E então, aí a constância, tranquilidade, né? Exatamente, tranquilidade é importantíssimo para a gente manter a nossa constância, que automaticamente a gente vai ter um profissional, uma carreira, qualquer segmento que for durável. Então, tranquilidade que dura, eu vejo constância, e para mim é uma frase que me conforta, justamente pela essa característica que eu tenho de e vamos, e agora, e pronto. Legal. Essa é uma visão que eu sempre tive de você, assim, né? A pessoa, uhul! Né? Bem animada e tal, que eu acho muito legal, né? E aí hoje eu conheci uma outra Priscila, conheci um pouquinho mais de você, adorei sua história. E a gente está aqui chegando ao final do nosso podcast. Queria, antes de te passar a palavra para o agradecimento final, queria te agradecer imensamente, adorei sua história, muito legal mesmo, né? Queria te desejar muito sucesso aí na PB Obra Seca, né? Eu falando pessoalmente, Luiz Eduardo, conta comigo por que precisar, tamo junto, tamo no mesmo mercado, né? A gente tá aí, então também vou precisar de você, então já nem quero saber se você vai deixar, eu vou te ligar também, tá? E principalmente no poliuretano aí, que é um mercado que me interessa saber mais, né? Então, te agradeço imensamente pelo seu tempo cedido e agora a palavra é sua para os seus agradecimentos. Eu que agradeço, Luiz Eduardo, pela oportunidade de estar aqui, por ter me cedido esse espaço de fala e parabéns pelo projeto, mais uma vez, parabéns por esse podcast tão descontraído, e você fala muito bem, você conduz muito bem, tá um ótimo podcaster, né, que fala? Pois é, então inventaram esse nome aí. Não, mas é isso mesmo. Obrigado, então, mais uma vez. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da história da Priscila. Na semana que vem a gente vai ter mais um capítulo. Um abraço e até lá.